Fala, galerinha do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora para a aula de biologia? Corre lá. Bom, nós já estamos falando do reino Monera, do reino das bactérias. Nós já mencionamos aí o que significa bactéria, a estrutura do corpinho dessa bactéria, que é uma célula simples, uma única célula, mas não deixa de ter formatos, estruturas que formam esse corpinho. Nós também já mencionamos aí a forma que ela se alimenta, então a nutrição, a forma que ela respira, a sua classificação e como ela faz para se reproduzir, lembrando que o processo de reprodução é extremamente rápido, ok? E hoje eu vou falar sobre as doenças bacterianas e mencionar também sobre a importância dessas bactérias, se é que elas têm, né? Se é que elas têm. Vamos lá, vamos acompanhar essa aula aí. Então, página 17, doenças bacterianas. Então, uma das doenças é a tuberculose, causada aí pelo Mycobacterium tuberculosis, que é o nome científico dessa bactéria. E aí, o principal contágio, qual é a forma de contaminação? Inalar um ar contaminado. Então, se a pessoa que tiver tuberculose tossir, colocar a mão, né, contaminada em objetos ou tossir sem tampar o rosto, ela contamina aquela região. Quem tiver contato pode pegar essa doença, beleza? Ela afeta onde? Ela afeta os pulmões, mas principalmente, gente, ela pode inflamar essa região dos tecidos do pulmão, dentro do pulmão, onde recebe o ar e onde faz as trocas gasosas. Ela pode inflamar os rins, pode inflamar o tecido que protege aí o seu cérebro e inflamar os ossos que protegem a região torácica. Então, os graus dessa doença são graves, tá? Qual é o principal meio? Vacina, a BCG, que você tem que tomar, ó, bem novinho, tá? A sua carteirinha de vacinação com certeza deve estar presente, beleza? Quem já tomou e pegou? Aí os meios são tratamentos com antibióticos. Cólera. O causador é a Vibrio cholerae. O contágio é pela ingestão de água e alimentos contaminados. E aí ela pode provocar uma grave infecção intestinal, então dores muito intensas e muito fortes, que provoca desidratação e pode levar à morte do indivíduo. Consiste no qual é o tratamento ou evitar a doença, na verdade. Então, higienizar bem as frutas, os legumes, as verduras, cozinhar bem os alimentos e ferver a água caso você não beba água filtrada. Tétano, Clostridium tetani. Contaminação acidental por ferimentos profundos. Onde que essa bactéria se instala? Ela entra dentro desses metais, porque eles já estão enferrujados, né? A oxidação aconteceu no metal. Ela encontra ele em um ambiente que não precisa de oxigênio mesmo para sobreviver, e aí ela se instala. Se você corta com aquela parte, você acaba sendo contaminada. Como que evita? Vacinação. Aquelas de 10 em 10 anos, essa mesmo, dói um pouco, bastante, mas você consegue. Leptospirose, Leptospira interrogans. Olha só como é que funciona a leptospirose, presta bem atenção. Em razão da bactéria estar presente na urina dos ratos infectados, ela se prolifera nas águas. É uma doença infecciosa febril e aguda que pode levar à morte se não for tratada rapidamente. Presta atenção. Ela vai infectar o rato. O rato, no processo de infecção, vai urinar, obviamente, porque é um ser vivo, e vai levar junto nessa urina a bactéria. Na chuva, ele vai fazer xixi, ou se não vai acontecer um alagamento, qualquer coisa do tipo. Os ratos passeiam pela cidade, urinam o tempo todo. Você tem contato com essa água suja. Você tem um ferimento, nem que seja pequeno, uma abertura na unha. Em contato com essa água contaminada, acaba adquirindo a doença, beleza? Como que a gente evita? Evitar contato com águas de alagamentos e enchentes. Tem gente que nada naquela água. Enfim. Botulismo, Clostridium botulinum. Intoxicação alimentar causada por uma neurotoxina produzida pela bactéria. Então ela vai lá, entrou no alimento em conserva, e aí ela se alimenta daquilo e produz uma toxina. A pessoa abre, não tá vendo a bactéria, come o alimento, tem uma intoxicação muito grave. O que ela provoca? Paralisia muscular,
impedindo que todos os músculos do seu corpo, inclusive o diafragma, tá, realize a sua função. Então a pessoa morre por asfixia, não consegue respirar, fora o movimento do corpo, que também fica muito comprometido. Evitar o consumo de alimentos enlatados. Como que eu sei que esse trem tá com a bactéria? Se a forma da lata estiver irregular, gente, amassada, estufada, não consuma, descarta. Só para precaução, tá? Porque é muito difícil depois que você acaba ingerindo a toxina. E ferver esse tipo de alimento antes de consumir. Ah, eu comprei o milho, como que eu faço? Ferve ele, cozinha, sei lá, faz alguma coisa, porque o calor acaba matando essa bactéria, beleza? Existe aí a condição de superbactérias, que é um problema mundial, que são essas bactérias resistentes a antibióticos e cada vez mais constantes. A pessoa toma medicamento errado, de forma errada, e aí vão selecionando as bactérias mais fortes, elas continuam a se proliferar e a causar doenças graves, tá? Armas biológicas. Os vírus, as bactérias e os fungos, eles são usados também como armas biológicas, ou seja, como eles têm uma alta facilidade de se reproduzir, a gente pode inserir dentro deles algum tipo de substância favorável que eu queira utilizar para alguma outra coisa. Pode ser substâncias boas, como podem ser substâncias ruins. Existem aí algumas doenças que foram provocadas nessa condição. Então, houve uma multiplicação intencional. Então, antraz, botulismo, varíola, ebola, a peste bubônica, todas essas, gente, a condição são essas bactérias ou vírus que são armas, né? Que as pessoas permitem a proliferação justamente para causar dano, ok? Importância das bactérias. A principal importância, elas são decompositoras. Então, elas decompõem a matéria orgânica. Tudo aquilo que morreu, quem diminui e faz essa reciclagem são as bactérias e os fungos, tá? Então, elas têm uma função benéfica no meio ambiente. Uma outra função é que elas ajudam as plantas a fixar nitrogênio. Então, elas se localizam nas raízes dessas plantas e aí tem uma troca. A planta dá abrigo e alimento, a bactéria em troca ajuda ela a absorver o nitrogênio, que é um elemento químico que ajuda ela a florescer, a gerar frutos e assim por diante. Uma outra função importante e benéfica das bactérias é a fermentação, tá? Então, ela ajuda na produção de queijos, iogurtes, leites fermentados. Ajuda aí de dois grupos de bactérias, que é os lactobacilos e streptococcus. Lembrando que os streptococcus têm a parte ruim, tá? Que aí provoca aí intoxicação, problemas de causa alimentar, enfim. Aí tem que tomar cuidado com o calor para consumir esses alimentos. E por último, não menos importante, a biorremediação. O que significa isso? Eu utilizo a bactéria ou fungo, por exemplo, para consumir matéria orgânica morta, esgoto. A bactéria gosta de esgoto. Então, se eu quero limpar, por exemplo, um lago, eu posso utilizar bactérias para fazer esse serviço para mim. Então, eu coloco uma quantidade, ela vai se alimentar, vai reduzir aquele esgoto, aí eu consigo fazer todo o processo de limpeza para a utilização daquilo no futuro. Ok? E um grupo chamado de Archaea, na verdade, esse grupo, gente, é porque na hora de fazerem a divisão dos animais, primeiro, antes de criarem os reinos, eles criaram um negócio chamado de domínio. E existiam 3 domínios. Domínio Archaea, domínio Eucária e do Bactéria. Então, o Eucária compreendia planta, fungo, protozoário, vírus, tudo junto, tá? O Bactéria eram só as bactérias e o Archaea eram bactérias também, só que bactérias conhecidas como extremistas. Elas só sobrevivem em condições muito extremas de frio ou de calor, condições de acidez e assim por diante. Depois eles viram que era muito grande, era desproporcional esses domínios. Aí eles acabaram criando aí os reinos para separar bonitinho cada grupo, tá? Bom, eu quero que você responda a página 19 e 20 e também fazer o LDA. Página 11 até a página 13, beleza? Um super beijo e até mais! Comentem aqui embaixo com o seu nome para que eu possa marcar presença para você, beleza? Beijo!